Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trago essa gravação para vocês por um motivo especial e ao mesmo tempo um pouco chato, né? Especial porque eu ia gravar essa aula e fazer uma aula ao vivo com vocês, porém eu acredito que assim, vocês que fizeram a doação de sangue, fizeram uma doação para mim, então nada mais justo que eu doar algo para vocês também e não vocês terem acesso a algo por um tempo restrito também. Então, na verdade, essa aula eu estou gravando para ficar com vocês. Então, essa aula é de vocês. Da mesma maneira que vocês doaram sangue quando a gente precisou para o meu sogro, o mínimo que eu posso fazer também é doar esse conteúdo a vocês do mesmo modo, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai conversar com vocês um pouco sobre trauma crânioencefálico, tratamento e controle de danos, tá bom? Um detalhe só que eu vou precisar de vocês é que a gente vai precisar para essa aula que vocês estejam com o celular em mãos. Não fiquem olhando o celular durante a aula que vocês vão acabar se distraindo e perdendo algum detalhe, tá bom? Mas eu vou precisar porque na música que tem da Pré de Tchau, para algumas pessoas que já conhecem, vai ter a letra e vai ter um QR Code no canto superior direito da tela. Que eu vou precisar que vocês cliquem nele e abram pelo Google ou por qualquer navegador que vocês usem, tá bom? Não, geralmente atrasa um pouquinho, não dá para entrar pelo Instagram. Eu tentei entrar pelo Instagram e não deu. Indo pelo Google ou por outro navegador vai dar super certo, tá bom? E não precisa fazer login porque o vídeo ele é aberto para todo mundo, tá bom? Então podem ficar tranquilos, é uma página aberta, é um vídeo aberto. Então hoje a gente vai falar de trauma crânioencefálico, neurotrauma e controle de danos. Bom, antes de tudo, foi para esse senhor que vocês doaram o sangue de vocês. Foi por esse senhor que vocês deram sangue para poderem ter acesso à aula, na verdade, se for falar de outra maneira. Então, esse é meu sogro, ele é o senhor Mário, ele está na minha vida já faz 2008, 2022 hoje, ele já está na minha vida há 14 anos, ao mesmo tempo que minha esposa está na minha vida, são 14 anos que nós estamos juntos, e nesse último mês agora de junho de 2022, ele passou por um procedimento cirúrgico, ele teve complicações pós-operatórias e precisou da doação de sangue de vocês. E vocês gentilmente doaram o sangue para ele e por isso também a aula é de vocês, tá bom? Vocês foram até um desses dois centros de doação, que seria em Santo Amaro ou na Vila Nova Conceição. Então, independente de onde vocês foram e falaram o nome dele, eu agradeço demais, pessoal, porque eu sei que algumas pessoas tiveram que se deslocar bastante para poder fazer a doação de sangue. Então, antes de tudo, eu começo agradecendo a aula, eu começo agradecendo essa atitude de vocês. Eu realmente espero que um dia esse bem que vocês fizeram possa voltar para vocês também, tá bom? Então, agradeço novamente e vamos passar para a parte da aula, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Eu quero que vocês lembrem que toda injúria ela é sentida. Então você tem um trauma, qualquer que seja. A partir do momento que você tem um trauma, você vai ter dor. E essa dor ela vai ativar o sistema nervoso simpático de vocês. Então o sistema nervoso simpático ele vai ser ativado. Você vai ter o caminhar dessa dor pela medula espinhal cervical alta, tronco encefálico. No tronco encefálico nós temos a formação reticular, também vai caminhar pelo tronco encefálico até o hipotálamo. No hipotálamo nós teremos o hormônio liberador de corticotrofina. No hipotálamo, com esse hormônio liberador de corticotrofina, nós teremos a liberação de ACTH pela hipófise, tá bom? A hipófise liberando ACTH, ela vai agir na adrenal e a adrenal vai produzir cortisol. Primeiro sininho que eu quero que vocês levantem aí, cortisol, hiperglicemiante, tá bom? Ele é um hormônio de estresse e ele gera hiperglicemia. Por que eu quero que vocês balancem a bandeirinha e lembrem que o cortisol é hiperglicemiante? Porque lá na frente a gente vai falar para vocês, o corticoide vai gerar a hiperglicemia. E é um dos motivos da gente falar pré-de-tchau, entre outros motivos, tá bom? Então, voltando, no tronco encefálico teremos a formação reticular. A formação reticular também irá atuar na produção de epinefrina e norepinefrina. A produção de epinefrina e norepinefrina vai fazer com que haja uma vasoconstrição periférica
e além da vasoconstrição periférica, uma taquicardia. Nós tentaremos aumentar gradativamente a nossa pressão arterial média, tá bom? Se tentamos aumentar gradativamente nossa pressão arterial média, nós tentaremos pegar aquela expressão que é do encéfalo, que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Tentaremos elevar dentro dos limites compensatórios a pressão arterial média para que seja possível reduzir a pressão intracraniana. Pensem, pessoal, na pressão intracraniana, na pressão de uma caixa d'água, por exemplo. Você tem uma caixa d'água lá em cima. Se ela tiver uma pressão muito grande, essa caixa d'água aqui em cima, a coluna de água que vai chegar nessa caixa d'água, ela vai ter que fazer uma pressão ainda mais forte. Por quê? Porque ela vai ter que superar a pressão que está aqui em cima da caixa d'água. Então, a pressão de chegada de água vai ter que ser cada vez mais forte. Então, nós precisamos, para que haja adequada drenagem encefálica, adequada oxigenação encefálica, que a pressão intracraniana ela seja adequada e a pressão arterial média seja adequada. Se você tiver uma pressão arterial média muito baixa, você não consegue fazer com que a sua pressão intracraniana, você não consegue fazer com que a sua pressão de perfusão cerebral seja adequada. Por quê? Uma pressão arterial média muito baixa não consegue chegar o sangue no encéfalo, e não chegando o sangue no encéfalo, você não perfunde o encéfalo. Para perfundir o encéfalo, você necessita de pressões arteriais médias adequadas e pressões intracranianas adequadas. Aumento da pressão intracraniana, que é o que acontece no trauma crânioencefálico, faz com que se reduza a perfusão cerebral. Reduzindo-se a perfusão cerebral, se reduz também a oxigenação cerebral. Reduzindo-se a perfusão e a oxigenação cerebral, reduzir-se também o que, pessoal? A redução do edema cerebral em casos de edema cerebral por trauma crânioencefálico. Belezinha? Então percebam, pessoal, que nós precisamos de uma pressão arterial média adequada, uma pressão para que a gente consiga melhorar a nossa pressão intracraniana, e melhorando a nossa pressão intracraniana, para que melhoremos a nossa pressão de perfusão cerebral. Precisamos de uma pressão de perfusão cerebral adequada para que haja adequada oxigenação cerebral e para que seja adequada a remoção de possíveis edemas cerebrais, tá certo? Quanto maior a pressão intracraniana, pior será a pressão de perfusão cerebral. Quanto maior a pressão intracraniana, maior a força que a pressão arterial média terá que fazer para conseguir perfundir esse cérebro. Tudo bem? Então, nós não queremos uma pressão intracraniana aumentada. E aumento da pressão intracraniana acontece por uma questão citológica e neurofisiológica que a gente vai explicar nos próximos slides para vocês. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. O aumento da norepinefrina e do cortisol vai fazer com que cada vez mais haja uma necessidade de se obter energia. Por quê? Porque vai se começar a obter energia por meio da glicose. E essa obtenção da energia por meio da glicose, ela pode acontecer por diversos modos. Primeiro, onde nós temos estoque de glicose? Nós temos estoque de glicose na forma de glicogênio. Onde, pessoal? Nós temos estoque de glicose na forma de glicogênio? Nos músculos, ó, o bração, no fígado. Então, nós temos estoque de glicogênio nos músculos e no fígado. E com o aumento das catecolaminas, do glucagon e do GH, nós teremos cada vez mais a quebra desse glicogênio hepático e a quebra desse glicogênio também muscular, para que seja possível a produção de glicose. A glicose, pessoal, é o que será utilizada pelo encéfalo de vocês como energia para o seu trabalho. O encéfalo, o sistema nervoso central, não produz energia própria. Ele utiliza aquilo que está circulante. Em um momento de injúria, em um momento de trauma, em um momento que se aumenta muito as catecolaminas e os cortisóis, acaba se quebrando muito acaba se quebrando muito o que nós temos de reserva, que no caso